A paz, boa tarde para vocês, boa tarde para quem está nos visitando. Então, de fato, essa tarde nós temos algo para tratar da parte do Senhor, segundo aquilo que já vimos falando a respeito de renovação da mente. Por quê? Porque logo vamos entrar num assunto, não é, que já estava determinado, a respeito de a fé ter uma voz, a fé ter atitudes correspondentes, e começando através daquilo que nós falamos ou como falamos. Mas antes disso, lembra que nós dissemos que existem duas unções específicas trabalhando ao longo dessas quartas-feiras sobre as nossas vidas? Uma como um rio cristalino, não é? De águas calmas e tranquilas. Quisera eu conseguir ministrar igual a irmã Joana ministra, queridos. Mas creia, também existem rios de águas caudalosas que também têm a sua função. Então, hoje é meu dia. Eita glória! Diga, já que eu vim, pode dizer. Diga que é melhor você dizer. Já que eu vim, eu vou receber. Amém. Sabe por quê, irmãos? Eu acabei de encontrar uma pessoa exatamente clamando por aquilo que vocês estão tendo todas as quartas-feiras. E ela é impedida de estar aqui, impedida de estar nas nossas igrejas, impedida de estar em qualquer igreja. No horário que ela quer, ela não pode cultuar ao Senhor. Por quê? Tendo nascido num berço evangélico, como ela mesma disse, decidiu fazer a opção por casar-se com alguém que não é conhecedor e não entende o que é estar na luz, o que é ser a luz. Como a própria palavra de Deus diz, Deus nos compara à luz. E ele diz, ei, que comunhão há entre luz e trevas? Eu sou casada há 30 anos. E sei bem dizer para vocês o que é um ímpio, ou seja, um não conhecedor da palavra. Aquele que não tem Jesus no coração, casado com outra pessoa que não tem Jesus no coração. Mas eu também sei o que é estar casada como crente, como cristã, mas aí eu não escolhi sendo cristã. Eu já era casada, aceitei Jesus, e a palavra diz que eu deveria continuar casada com aquele homem se ele decidisse manter-se ou aceitar aquilo que estava acontecendo. Amém? Mas eu sei que não é fácil para uma pessoa cristã estar casada com uma que não é, ou não professa e não crê da mesma forma, principalmente na criação dos filhos, porque o que ela disse chorando foi, meus filhos não podem estar na igreja comigo, porque apesar de nós vivermos muito bem, de eu amar o meu marido, ele proíbe que os meus filhos sejam ensinados na palavra de Deus. Uma submissão louvável, mas não aceitável, de acordo com a palavra de Deus. Porque a submissão vai até onde a instrução do outro não tira você da salvação. Não tira você do conhecimento que te mantém salvo. E ela estava chorando porque queria fome da palavra, sede da palavra, depois de anos de clausura. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque à tarde, ao longo desse dia, nós vimos a reportagem de um homem que está preso há pelo menos 7 horas nas ferragens de um trem. E eu dizia, Senhor, libera este homem, em nome de Jesus, sem o menor de consequência para a vida dele, porque ele estava trabalhando. Eu declaro como igreja, como corpo, como autoridade de Deus sobre a terra, um melhor momento para a vida dele, em nome de Jesus. E o Senhor hoje falou para mim, não existe pior encarceramento, aquele eu sei que ele vai liberar. Mas o encarceramento que essa pessoa está vivendo, irmãos, é o mesmo que muitos de nós estamos vivendo, às vezes, dentro da igreja. Sabe que você tem liberdade de louvar ao Senhor? Sabe que você tem liberdade, privilégio, honra de estar aqui nesse momento, sendo alimentado pela palavra de Deus, que tem trazido vida para a vida de cada um de nós, ao longo do tempo que nós aprendemos? E muitas vezes ficamos parados diante de um louvor, diante da música dos céus, que foi inspiração de Deus no coração de um homem ou de uma mulher, que trouxe louvores com os quais nós podemos cultuar ao Senhor, servir ao Senhor, porque hoje, na nova aliança, é como nós servimos ao Senhor, com as nossas orações, com a nossa adoração, com os nossos louvores.
e estamos fazendo isso como se nada fosse. E eu não estou com raiva de você não, irmão. Fique tranquilo. É o Espírito avivando o fogo de Deus dentro de nós. Porque eu não entendo e não aceito crente paralisado, como se nada estivesse acontecendo, quando a palavra está sendo ministrada, quando o fogo está descendo. Vocês e nós, corpo de Cristo, somos muito mais do que isso. Porque nós não somos como as trevas, nós somos luz. E como isso começa? Quando a transformação da nossa maneira de pensar começa a fazer efeito. Aquela mulher está livre em nome de Jesus. Ela vai vir toda quarta-feira, se esse é o tempo que ela entende, que ela pode cultuar ao Senhor, receber do Senhor. Mas o que ela receber aqui, eu garanto, porque nós vamos pegar junto com ela em fé, que ela vai conseguir conquistar o melhor de Deus para a vida dela, porque a vida em abundância foi trazida para nós com preço de sangue na cruz do Calvário. Jesus disse em João 10:10, o diabo, ou seja, o ladrão, naquele momento, a figura era do ladrão, ele é que veio para matar, para roubar, e essa mulher está sendo roubada no seu direito de ter comunhão com Deus, ir à igreja, receber do Senhor, cultuar, como a própria palavra de Deus diz, congregai-vos, é uma ordem de Deus. E ela está sendo roubada. Mas foi o ladrão, o diabo, o nosso adversário, é que veio para matar, roubar e destruir. Os sonhos dela, os desejos dela, e se há um ministério na vida dela, estão sendo roubados e destruídos. Mas isso cessa a partir do momento que ela tomou a posição de fé. Diga, eu tenho fé. Amém. Você tem fé. Para sair da condição que você estiver, que não esteja agradando a Deus, para andar, aí segue-se aquilo que Jesus disse logo a seguir, em João 10:10. O ladrão foi que veio para matar, roubar e destruir. Eu, Jesus, representante legal de Deus na terra, por aproximadamente 3 anos, demonstrei Deus em poder, amor, não é? Em tudo aquilo que Ele é. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E se nós pudéssemos dar um título para a ministração de hoje, seria exatamente isso, a renovação da mente. Traz a manifestação da abundância de vida. Aleluia. Você está pronto? Seja bem-vindo, meu irmão. Receba com o coração aberto, amém? Porque ao longo dessa semana eu orava a respeito dessa ministração. E se tem uma coisa que o crente precisa, é renovar o pensamento. Porque como nós somos um espírito que tem uma alma e habita num corpo, se o nosso espírito é aquele que nasce de fato, porque nós nascemos de novo, foi no espírito. Aí essa parte a gente não podia fazer nada para conseguir, porque a palavra diz que não há nada que o homem possa fazer para comprar a salvação. Ele diz, nós cantamos aqui dizendo que sabemos disso ou que confiamos nessa verdade, não é? Nós não merecíamos, mas Ele fez. Como nós recebemos? Pela fé. Amém? Agora, existem outras partes que cabem a nós fazer. O nosso corpo e a nossa alma precisam ser renovados, restaurados. Claro que a nossa alma, ou seja, os nossos pensamentos, os nossos raciocínios, as nossas emoções e sentimentos que estão nessa alma, que estão nessa mente, devem ser renovados. Assim, vão ajudar o próprio corpo humano, o próprio corpo físico, a andar no melhor de Deus. Porque salvação é completa. Amém? E aí eu queria que você abrisse de novo. Todas as vezes que nós lemos várias vezes um versículo, é porque nós provavelmente ainda não estamos andando nele. E se estamos andando, quanto mais lemos, mais segurança para nós é, segundo a própria palavra de Deus. Amém? Aleluia. Alguns podem pensar, eita, hoje ela está braba. Então não, eu estou feliz, porque nós estamos crescendo. Amém? Você já parou para pensar em tudo que se move para que hoje você possa estar aqui e receber da própria palavra de Deus? Romanos no capítulo 12. Você já parou para pensar que pessoas são tiradas do lugar ou de algum lugar que poderiam estar para vir ligar as luzes, para vir limpar a igreja, para vir funcionar como todo dia de culto é preciso que isso aconteça? Nós não vemos essa parte.
Nós chegamos na igreja para receber e adorar e cultuar do próprio Deus, amém? Mas nós não nos lembramos que tudo que precisou acontecer para que nós estivéssemos aqui e tudo estivesse concorrendo para o nosso bem nesse lugar, teve que acontecer. E aconteceu não por mim. Amém? Não aconteceu pelo pastor, aconteceu por cada um daqueles que estaria aqui. É por sua causa que tudo isso é movido. É porque você vai estar aqui que todas essas coisas são liberadas. Eu fico imaginando o Eric. Rapaz, não tem uma vez que eu não chegue aqui, aquele menino não esteja muito antes de mim. E eu já deixei de fazer um monte de coisa para poder estar aqui. Imagine ele. Esse menino liga a igreja, faz o que tem que fazer, aí deixa a igreja fresquinha e a gente está aqui, está tudo organizado. Se não tiver ninguém, ele faz tudinho. Pense, é por você. Aleluia! Que privilégio é nós podermos ter esse momento com o Senhor. Sabe que existem lugares onde as pessoas, para receberem da palavra de Deus, têm que ir para cavernas? Porque se forem pegas ouvindo essa palavra, nem vão receber apenas uma bronca, como a nossa irmã recebe do marido dela. Mas eles vão ser submetidos a castigos e prisão. E morte em alguns lugares. Isso é um privilégio. O que você está vivendo hoje, meu irmão e minha irmã, é um privilégio. Poder abrir a sua Bíblia. Existem países onde uma folha de Bíblia é tida como preciosidade, como ouro, muito mais do que ouro. Eles recebem as suas Bíblias e as beijam, abraçam, guardam no melhor, num lugar mais precioso que eles possam deixar, para que ela não seja tirada deles. E por que você está dizendo isso, irmã? Eu estou aqui, sim, mas será que nós temos vindo aos nossos cultos com a alegria que deveríamos ter, com a fome que deveríamos ter? Meu Deus, como impactou a minha vida, a vida dessa mulher. Que angústia deve ser para ela ficar presa em 4 paredes e não poder ouvir a palavra que você está tendo o privilégio de ouvir. Ela não pode escolher estar com o Senhor. E nós fazendo força para ir para a igreja. Não, tem que ir, então eu vou. Ei, é um privilégio. É um privilégio. É Deus nos amando. É Deus cuidando de nós. Aqui você recebe cura. Aqui você tem recebido a palavra para se fortalecer. Aqui a unção coletiva move tudo do céu a seu favor. E aquela mulher presa, você não consegue entender. Eu toquei nela. E a angústia, o desespero, a fome. Porque em casa ela não pode. Nós não podemos desprezar o que nós temos. De forma alguma. Ame os momentos em que você vai para a igreja. Esteja feliz em estar ouvindo as verdades do céu para a sua vida. Meu irmão e minha irmã, isso é um privilégio. Eu tenho agradecido todos os dias a Deus. Sabe, como eu falei, eu sei o que é estar casada com um ímpio. Mas graças a Deus, porque eu não permiti que um homem dissesse o que eu poderia ou não fazer para Deus, ele acabou recebendo do amor de Deus e da perseverança na minha vida. E graças a Deus hoje, nós vivemos os dois segundo a própria palavra de Deus, debaixo da mesma crença, da mesma fé. A unção hoje está na vida da nossa casa. Eu e minha família servimos ao Senhor. Mas foi preciso decidir por Deus em todos os momentos. Houve um momento em que eu sabia que ele ia dizer, ou Deus ou eu. Antes que ele falasse alguma coisa, eu disse para ele, só não me peça para escolher entre Deus e você, porque você vai perder feio. Ninguém é maior ou melhor ou mais proveitoso do que Deus. E sabe, ele conhece, ou ele reconhecia e desejava estar com a família dele. Por isso, ele não fez essa escolha. E hoje nós estamos caminhando juntos no Senhor. São 30 anos casados com a mesma pessoa. Eu sei bem o que é ímpio ser casado com ímpio, crente ser casado com ímpio e crente ser casado com crente. O último estágio é muito melhor do que o primeiro, irmãos. Mas porque eu decidi por essa palavra como algo de precioso na minha vida.
Amém? Então, abriu lá em Romanos no capítulo 12. Vamos aprender a renovar a nossa mente para viver essa vida de abundância que está proposta e é real. Ela é legal para nós, amém? Em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, como você já ouviu tantas vezes aqui, diz, e está dizendo para o crente, não está dizendo para o ímpio, está falando para aquele que já nasceu de novo, amém? Diz aí, não vos conformeis, ou seja, não tomem a forma desse século, desse mundo, não é? Do sistema que está gerando ou regendo o mundo nesse momento, depende da sua versão de Bíblia, alguma coisa a respeito disso vai estar escrito. Não vos conformeis, ou não tomem, ou não vivam na forma desse mundo, desse século, mas transformai-vos. E isso é como uma metamorfose, não é simples, não é fácil. Lembra da borboleta? A gente só vê a parte bonita, não é? Antes ela era feia, uma minhoca rastejava. Agora, olha que beleza. Agora ela voa, olha que asas lindas, que asas maravilhosas. Só que para aquilo acontecer, precisou haver uma transformação, essa metamorfose. E ela não foi agradável. Porque a luta hoje é exatamente, ou o sacrifício hoje, na nova aliança para o crente, é nessa renovação da mente. É na luta do entendimento com a carne, do desejo de servir, de viver o melhor que foi conquistado para nós e os desejos ou anseios da nossa alma e da nossa carne. Como nós nos livramos disso, ou como nós nos transformamos nesse ser que fomos criados ou recriados em Cristo para ser, renovando a nossa mente. Porque diz aí, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, em algumas versões. E o que eu falei da borboleta é real. Ela se arrasta durante um tempo para aquele casulo. E naquele casulo é extraído dela o que ela verdadeiramente é. Sabe que a carne dela é arrancada? Sabe que ela é espremida dentro daquele casulo? Ela é literalmente descarnada. Inclusive a cabeça é arrancada. Ou a velha cabeça é arrancada. Há sofrimento. E por que a borboleta ou a minhoca, não é? A lagarta, por que ela se submete àquilo? Porque ela sabe que não nasceu para rastejar. Ela nasceu para voar. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós buscamos esse ser verdadeiro em nós mesmos, que já foi conquistado para nós em Cristo Jesus. E é por isso que nós entendemos, eu não nasci para ciscar como galinha. Nós nascemos para voar como águias. E nós vamos permitir a transformação. Porque é isso que vai fazer com que nós vivamos nesse ou esse ser renovado que fomos criados para ser. Como? Então nós vamos renovar a nossa mente. Para quê? Para que nós possamos experimentar qual a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia! Agora é preciso estar moldado pelos princípios de Deus. Porque se a gente vai renovar a nossa mente, não adianta renovar a nossa mente com o Big Brother. Tem que renovar pela palavra. Porque o Big Brother não ajudou a gente em nada a vida toda. Mas a palavra de Deus faz com que nós possamos mudar circunstâncias na nossa vida. Quando nós formos espremidos, que saia de nós o nosso verdadeiro ser. Aquele que conhece a palavra, que transforma verdades, que transforma realidades naturais pelo poder da palavra de Deus. E essa palavra já está sendo colocada dentro de você. No momento da pressão, quando você for apertado, vai sair palavra. E quando sair palavra, você vai ver que aquela situação vai ser mudada. Porque murmuração não muda, gente. Não muda a circunstância, não muda o sintoma, mas a palavra de Deus muda. Quantos de nós já viveram experiências aqui de ter sintomas no corpo e serem livres desses sintomas pelo poder da palavra? Eu já cheguei a tomar 25 tipos de medicamentos diferentes para manter a vida no meu corpo. E o médico disse, você nunca mais vai ficar livre deles. Você vai precisar deles para viver. Sabe quem vive sem medicamentos hoje? Eu. Ah, porque você foi louca? Não.
O médico atesta hoje que eu sou completamente curada, completamente sarada. Mas foi ele que me curou? Não, foi a palavra de Deus. Porque por ele eu ia continuar vivendo os sintomas controlados pelos remédios. Mas a palavra de Deus saindo de dentro de mim, como diz Romanos 8:11, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, se você crê que esse Espírito habita em você, esse mesmo Espírito vivificará todo o vosso corpo mortal. Em Cristo Jesus é assim. E essa palavra me tirou do leito. Essa palavra me tirou da depressão que estava me levando para a morte. E me manteve viva. E me mantém cheia de saúde divina, inclusive hoje. Amém? Aleluia. Agora, não é só comigo. Deus não faz acepção de pessoas. A palavra está disponível para qualquer um de nós. Abra comigo em Josué, por favor. Aleluia. Precisamos ser, então, estar moldados pelos princípios de Deus. Por quê? Porque a vida abundante ou a vida de abundância não vai acontecer no nosso exterior sem antes acontecer por dentro. Nós temos que renovar o pensamento para que saia de nós e mude o nosso exterior a palavra de Deus. Amém? Então, a exposição da palavra de Deus diariamente é a única maneira de recebermos esse entendimento de vida de abundância. Aleluia. Nós temos que ter a nossa mente renovada em relação a todos os assuntos, amém? Aí em Josué, no capítulo 1, eu sei que você conhece esse livro. Josué, no capítulo 1, versículo 8. Aleluia. Todo mundo achou? Amém. Diz aí: não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então quando nós meditarmos nesse livro, ou naquilo que nós lemos, ou recebemos da palavra de Deus, em todo o tempo na nossa vida, sendo isso que ocupa o nosso pensamento, pensando, como eu penso numa coisa, você ouve uma notícia ruim no jornal, sabe que você consegue passar a semana inteira pensando naquele negócio, você sabe falar sobre aquilo, quem falou sobre aquilo, onde vai acontecer, quando vai acontecer, como vai acontecer. Por quê? Porque você ouviu, reteve a informação e ficou pensando nela. Isso é meditar. Aí, não sei onde está aquele versículo, não. Não sei o que Deus quer dizer a respeito daquilo, não. Porque a gente lê a palavra de qualquer forma, mas ouve o noticiário com atenção. Só que a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que ouvir o noticiário de qualquer forma. E ouvir a palavra de Deus com atenção. Porque aí nós acabamos de ouvir. Não cesse de falar do livro dessa lei. Eita, Deus quer que eu fique falando da palavra dele. Como é que eu vou falar da palavra dele? Então eu tenho que saber a palavra dele. Então, se eu sei a palavra dele, Salmo 23. Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é assim? Se você pegar esse pedacinho, essa frase do Salmo, você vai ficar lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas Deus está dizendo que nada vai faltar para mim, é isso? Aí você vai ficar pensando nisso. As coisas vão começar a fazer efeito na sua vida, ou vão começar a ter o entendimento correto. Aí você, que de fato quer aprender a respeito dessas verdades, como está escrito aqui para Josué, e é escrito para nós também, não é? Pelo espírito de profecia, nós entendemos que temos que procurar saber o que está escrito no Salmo 23. Na verdade, quando diz, deitar-me faz em verdes pastos, não tinha pasto. Aleluia! Jesus amado, não tinha pasto, não. Era uma área desértica. Quando o salmista escreveu isso, ele estava lá naquele lugar, não estava aqui no Brasil, onde tem um monte de pasto verde. E aí, como nós entendemos? Só o pastor sabia onde levar a ovelha, porque assim, debaixo de algumas pedras, no sopé de algumas montanhas, dependendo do horário do dia, havia um orvalho que era acumulado debaixo daquelas pedras, ou debaixo, ou no sopé de algumas montanhas,
que formava aquele limozinho que alimentava a grama, que alimentava algum capim, que alimentava algum alimento. Mas só o pastor sabia procurar, a ovelha não sabia. Por isso que ela ouvia a voz dele. Por isso que ela estava sempre coladinha nele. Porque ele chegava lá, trazia as ovelhas e dizia, é aqui, ó. Aí elas deitavam e se fartavam. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele sabe onde está o que você precisa. Ele sabe onde está a sua necessidade e como suprir a sua necessidade. Então descanse nos pastos verdejantes do Senhor. Mas para isso, ou para esse entendimento chegar, essa necessidade de entendimento precisa acontecer. Essas notícias de Deus precisam ser mais importantes para mim e para você do que as notícias do dia a dia do jornal. Porque aquelas notícias, elas podem ser mudadas pelo nosso coração cheio de fé e moldadas segundo a nossa oração. Se eu oro segundo a palavra de Deus, eu mudo a circunstância. Se eu oro segundo o meu desespero, nada acontece. Amém? E como é que isso acontece? Quando eu renovo a minha maneira de pensar. Se eu sei dessas coisas e elas estão já renovando a minha mente, eu não vou ter dificuldade no momento de oração. E é isso que nós precisamos pensar. Aí diz, para que tenhas o cuidado, não é? Diz, não cesse de falar do livro dessa lei, Josué capítulo 1, versículo 8. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Rapaz, olha, a coisa mais linda que existe é Shalom. Nada mais quebrado, nada mais faltando. Viver essa vida de paz com Deus, de entender que nele eu tenho tudo que preciso, então eu posso viver uma vida de nada mais quebrado, nada mais faltando. Essa é a paz de Deus. E nós sabemos que não devemos reter na nossa vida, além do que a própria palavra diz, que possamos reter segundo aquilo que é devido. Mas como semeadores, nós saímos a semear. E por que eu estou falando disso? Porque nós vamos falar a respeito da nossa palavra. Ou da palavra que sai da nossa boca. A palavra da fé. Ou a fé tendo a atitude de dizer aquilo que crê. Então nós entendemos que tudo hoje são sementes. Assim nós vivemos uma vida de abundância, entendendo que tudo aquilo, mas você entende ou você percebe que você precisa acreditar que isso é verdade. Muitos de nós continuam vivendo de necessidade em necessidade, quando Deus quer que nós vivamos de abundância em abundância, de glória em glória, porque muitas vezes ainda não renovamos a nossa mente suficiente para entender. Tudo é semente. O que você fala vira uma semente. A sua atitude vira uma semente. Aquilo que você doa vira uma semente, seja material ou imaterial, seja material ou sentimental. Quando você não sorri, ninguém vai sorrir para você. Quando você não fala palavras de amor, de carinho, de benefício, dificilmente você vai receber em troca. Porque você não semeia, você não colhe. Ah, mas e Deus nessa história? Deus, assim como nós, não pode multiplicar zero. E se você quer um milagre, você tem que plantar. Amém? Ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Ninguém, na verdade, sabe o que o outro está passando. Só Deus. Mas Ele enviou o próprio Filho dele, por amor a nós, para morrer por nós. Jesus não desistiu de nós, mesmo sabendo que ia doer. Mesmo sabendo que ele ia ser envergonhado. Então, que mal há em sorrir, se você nunca fez, porque acha que vai ser vergonhoso? Não, mas aí nunca fiz isso, sei lá, né? Vai que não dá certo. Se não fizer, não vai dar certo nunca. Isso eu posso garantir. Porque Deus não pode multiplicar zero. 0 vezes qualquer coisa, sempre vai ser 0. Agora, se você experimentar 1, você vai ter um resultado. É como o mundo diz, você já tem o não. Então, semeia para ver. Aleluia. Abra comigo então para a gente encerrar em Atos capítulo 2. Aleluia. Eu sei que o diabo, o inferno, o sistema do mundo está encarregado de dizer que a gente deve reter para ter. Ou então,
que alguns nasceram para ser pobres e outros nasceram para ser ricos, mas isso é mentira. E é mentira do sistema, é mentira de Satanás e é mentira do inferno. Porque desde a igreja primitiva a gente vê aquilo que o homem foi criado para viver acontecendo. Porque nós vemos a abundância, o como. Vemos que a vontade de Deus é vivida na igreja primitiva. Quando essa verdade foi conhecida, compreendida e obedecida, trouxe abundância para todos eles. Diz aí em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, diz assim, e essa é uma palavra que eu vou pregar na igreja, em nome de Jesus. Aleluia! Eita, que num culto desse de quinta ou de terça, perdão, ou de domingo eu vou pregar essa palavra. Aleluia! Vai ter gente subindo pela parede. Não vai, Eric? Vai. Eu já imagino o povo se esbaldando nessa palavra, porque é direito nosso, irmãos. Alguns viveram no mundo e iam para os lugares e corriam, e gritavam, e falavam. Agora na palavra ficam tímidos. Eita, que a glória é nossa. Eu entendo bem Davi dançando, saltando, pulando, quando trouxe a arca de volta. E a mulher dele, mas que vergonha, para que tudo isso? Eu ia ficar igual o Davi. É para meu Deus. Se eu tiver que fazer, eu faço ainda mais. Porque para o diabo é que a gente não pode se expor. Para o mundo é que não precisa se expor. Mas para Deus e através de Deus, não tem vergonha no nosso meio, irmãos. Às vezes vai andando pela rua, a gente vê o diabo falando através das pessoas, e eu não estou falando de forma religiosa, mas a gente vê as atitudes das pessoas em não se esconder naquilo que creem e pensam. E o crente muitas vezes, não quer incomodar. Eu quero. Eu quero incomodar o inferno, eu quero incomodar o diabo, eu quero incomodar a tristeza, eu quero incomodar a doença, eu quero incomodar a pobreza. Eu quero. Porque foi para isso, para sacudir o mundo religioso que Jesus veio. Ele acabou com a religiosidade, ele acabou com a pobreza, ele acabou com a miséria, ele acabou com o mal, ele acabou com o pecado. É isso que você faz na terra hoje. Atos capítulo 2, versículo 42. Diz aí, eles quem? Aquele povo que estava com o mesmo pensamento, com o mesmo coração, que tinha nascido de novo. Eles, os crentes, os cristãos, você, podia estar aí nesse meio, ou está aí nesse meio agora. Diz aí, eles perseveravam no ensino. Sabe o que está acontecendo essa tarde? Você está sendo ensinado. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Crente, busca a palavra de Deus, ele aprende a palavra de Deus. Ele persevera nessa palavra, em obediência, em atitudes de fé. Ele vai perseverar na comunhão. Não venho mais também. Vai ficar sem. E vai ficar sem o resto que está dizendo aqui. No partir do pão. Sabe que a gente pode falar isso de uma forma natural, em nós termos a comunhão com alimentos naturais, mas a palavra de Deus é o pão vivo. E nós estamos repartindo o pão. Amém? E aí diz também nas orações, crente ora, tá? Cachorro late, gato mia, cavalo relincha, cada um faz suas coisas. Crente ora. É o jeito, amém? E na alma, no versículo 43, e na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Olha aí como é preciso. Aí diz, vendiam suas propriedades e bens e dividiam tudo entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração. Ninguém aqui estava dando com raiva. Eu tenho que dar, né? Se todo mundo está dando, eu vou dar também. Não, aqui a semeadura era de coração grato. E aí diz, louvando a Deus por tudo, sendo estimados por todo o povo. Assim, a cada dia o Senhor ajuntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Aleluia! Nós já temos mais uma para a semana que vem. Nós temos o nosso irmão hoje. Nós vamos ter cada vez mais pessoas se ajuntando a nós nesse lugar. Então, cada um, ou devemos viver cada dia pensando em dar algo bom para a humanidade.
Porque o que você semeia, você colhe em vida. Quando você semeia fruto do Espírito, você vai colher pessoas se achegando ao Evangelho. Se você anda em amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão, como está lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, você vai semear vidas para Deus. Você vai colher vidas para Deus. Você semeia amor e colhe vida, não tem jeito. Então eu vou fechar com a promessa. Nós sabemos que saímos das pressões, queridos, semeando. E nós estamos falando de renovação da mente. E não estamos falando, eu sei, claro que eu sei, que também é possível abençoar vidas com dinheiro. Mas nós abençoamos semeando amor, aquilo que falamos, o nosso tempo, os nossos talentos, presentes, claro, dinheiro também. Mas também respeito, ajuda, cortesia, tudo isso são sementes que fluem de nós que já fomos abençoados. Lá em Provérbios, no capítulo 22, aleluia, no versículo 9, diz que o homem generoso, e aqui eu falo da humanidade, amém? Homens e mulheres, está falando da raça humana aqui. O homem, Provérbios, capítulo 22, no versículo 9. Aleluia. A renovação da mente é esse processo contínuo, amém? E o Espírito Santo, ele está envolvido nesse processo de renovação. Enquanto você estuda, enquanto você medita na palavra, você cresce, você amadurece, você se fortalece e se torna um semeador. Aleluia! Diz aí, Provérbios 22, 9. O homem generoso será abençoado, porquanto reparte o pão com o necessitado. E agora não precisa abrir, não. Eu vou fechar a nossa ministração e agradecer ao Senhor com vocês com o Salmo 112. O versículo 1 diz, aleluia! Oh, glória, eu gosto. Porque aleluia significa louvado seja o Senhor. Aleluia! Aleluia! Quão feliz é a pessoa que teme ao Senhor. Sua linhagem será poderosa no país. Em sua casa haverá bens e riquezas. Desponta nas trevas como luz para os homens retos. Bem-aventurado quem se compadece e empresta com generosidade ou dá com generosidade. No verso 6 diz, o justo jamais será grandemente abalado. Não está falando que ele nunca vai ser abalado. Mas se for, não vai ser superior ao que ele é, como justiça de Deus, e nós já aprendemos aqui. Então, não viverá temeroso esperando mais notícias. O seu coração está seguro e nada temerá. Generosamente ele reparte o que possui. Por isso, o ímpio, ou seja, aquele que não conhece, observa e fica irritado, irado. Eu já fui não crente. E eu via os irmãozinhos passarem felizes. Às vezes eu sabia da condição natural que aquele irmão passava para ir para a igreja, feliz da vida, louvando o Senhor. Era assim que eu ficava. Tá feliz por causa de quê? Ridículo, olha isso. Em casa faltando, vê se pode uma coisa dessa. Era assim que eu olhava como ímpio para o crente, aquele que estava feliz, que sabia que era bem-aventurado, que tinha tudo que era necessário para viver o melhor de Deus nessa terra. Esses somos nós, hoje, graças a Deus. Você pode se colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Aleluia!